Nós chegamos no México e o nosso primeiro desafio por aqui vai ser dirigir 1.300 quilômetros pelo interior desse país, passando por paisagens nada turísticas e dormindo em lugares nada glamurosos. Mas o nosso objetivo é explorar lugares impressionantes e nos desafiar. Como você sabe, a gente gosta de uma aventura e a gente colocou na cabeça de ir lá embaixo da cachoeira principal. Começa hoje a 6ª temporada do Get Outside pelo México e pela América Central. E no vídeo de hoje, a gente vai encarar 1.300 quilômetros pelo interior do México, partindo da fronteira com os Estados Unidos. O primeiro trecho é de pouco mais de 200 quilômetros até a cidade de Monterrey, em uma região que já teve muita influência dos cartéis de drogas. Nós cruzamos a fronteira muito cedo, com o objetivo de pegar essa estrada mais vazia possível e chegar logo no nosso destino. Suas primeiras impressões nos primeiros 10 minutos dirigindo pelas estradas mexicanas? Não, a gente nem saiu da cidade ainda, já dirigimos uns 15 minutos e ainda estamos nessa área meio urbana. A cidadezinha da fronteira aqui, ela não é pequena, ela é bem grande. E a gente até considerou cruzar pra cá ontem à noite, depois que a gente resolveu tudo, cruzar e dormir aqui já pra acordar cedo e não. Só que cidade de fronteira é sempre um risco, né? Sempre tem muita atividade aí de passar gente pra lá, mercadorias não muito legais e tal. Então a gente decidiu não fazer isso, né? Mas enfim, hoje de manhã tá tudo tranquilo, muita gente pela rua. É muito impressionante, né? Isso de, tipo assim, do outro lado aqui do rio, né, metros você enxerga, é uma outra realidade completamente distinta. E pra cá, a nossa realidade de América Latina, né? E ó, gente, até agora estrada lisinha, ó. Tipo, estrada boa, né? Buen día. ¿Dónde viene, caballero? Estamos en Estados Unidos y estamos indo a Monterrey. Ok, necesito su pasaporte, por favor. Sí. ¿Tiene sus permisos? ¿Capaz ustedes dos viajan? Sí. Buen viaje. Graças. Primeiro controle policial, tudo tranquilo. Pediu nossos passaportes e o permisso, né, que é o papelzinho que a gente tem com a permissão para transitar no país. E tudo certo. Vamos seguir. Agora a gente está começando a sair da cidade. Então acho que talvez o cenário mude um pouquinho. Vamos ver o que nos aguarda nessas 2h30 que temos até Monterrey. Tu nunca mereciste este amor. Gente, acabamos de pagar o segundo pedágio do México. Adivinha quanto foi? R$92 o pedágio. Eu tava perdida porque a gente ainda não tá acostumado com a moeda, mas eu já tô começando a me adaptar. Aí a gente usa um aplicativo pra fazer o controle de gastos, depois a gente coloca os nossos custos do mês todos no Apoia-se, então eu anoto tudo. Aí eu botei... E se você quiser entrar no nosso Apoia-se, a gente compartilhará os custos do nosso mês há anos, então você pode ver quanto que a gente gastou em toda a nossa viagem. Gastou nessa viagem, vem gastando no nosso dia a dia na viagem. E tem um grupo no WhatsApp onde eu e a Duda estamos lá fazendo bobagem, falando mal nos bastidores também, falando né? mal do meu time e fazendo figurinha da galera. E tamo lá, é um grupo do WhatsApp que a gente tá lá todo dia trocando ideia com o povo, que é muito gente boa, muito gente boa. Compartilhando também informações, né? Pra quem tem vontade de viajar, às vezes tem dúvidas, essas coisas, o grupo também é pra isso. Entra no nosso apoio escaneando esse QR Code que tá na tela. Bom, mas aí eu botei no aplicativo que ele faz a conversão automática e ele tá me dizendo que esse pedágio foi R$92, carinho, né? Querida, no sé cómo sanar esta herida. La tengo abierta y duele todavía. Faltando 60 quilômetros, primeira parada policial. Você viu ali pela quantidade de metralhadora e carro que não é qualquer blitz de trânsito, né? Quando a gente estava indo um pouco mais para trás, não deu para eu filmar, já tinham passado 2 carros do exército com os caras com metralhadora em cima e tal. E a gente olhou, bom, tem uma atividade rolando. Daí agora essa barreira, mas não estavam parando ninguém pelo que eu vi, assim, meio que talvez para intimidar, né? Mas armamento pesado, tinha um caveirão ali, aquele carro mais blindado, ou seja, o bagulho deve ser doido aqui. Vai seguir, 60 quilômetros, não nos pararam, vamos seguindo. E depois de algumas horas, chegamos na cidade de Monterrey, uma cidade grande do norte do México com mais de 1 milhão de habitantes. Por aqui, a gente aproveitou para abastecer a casa no mercado, já que esvaziamos tudo antes de cruzar a fronteira e passamos a nossa primeira noite em um parque que encontramos pela cidade.
Mas a parada em Monterrey foi só para isso mesmo, porque a nossa missão para esse primeiro episódio pelo México é ir atrás das cachoeiras mais impressionantes que a gente já viu e dirigir pelo interior do México. De Monterrey, ainda temos mais de 1000 quilômetros pela frente, então é hora de acordar e seguir viagem. Bom dia, queridos. Para quem ficou curioso, a gente está numa cidade que eu achei que era Monterrey. Quando a gente entrou em Monterrey, pero aqui já estamos numa cidadezinha do lado que chama Guadalupe, que é onde fica o estádio do time de Monterrey aqui, que é o Rajados. E ontem teve clássico contra o Tigres. E a gente foi dar uma volta aqui, viu o estádio, cara, muita gente. E aí eu falei pra Duda, vamos pro jogo? Daí a gente foi ver ingresso e não tinha mais esgotadaço. Nem sei quem ganhou, mas enfim. Mas ficar em cidade não é o que nos pega. Porque a gente começa a ficar, tipo, cheio de polícia, já começa a ficar olhando, né? Não dá pra abrir o motorhome todo. E aí tem a questão do calor, que tá ficando bem quente. Só que por enquanto tem sido até bem tranquila essa questão do calor. Eu sei que mais pra fundo aí no México e depois na América Central, a coisa vai esquentar muito mais. Mas enfim, tomar um cafezinho e seguir o nosso rumo para se isolar pelas florestas e montanhas do México com esse motorhome aqui, para mostrar isso para vocês, que como vai ser esses primeiros dias de México e como vai ser dormir aqui de motorhome no meio do nada. E agora a gente vai dirigir pelo interior do México pra valer. O nosso primeiro destino é para conhecer um lugar chamado Cascata Salto del Lago. E esse lugar, que parece de outro planeta, fica a mais ou menos 500 quilômetros de onde nós estamos. Como a gente já partiu de Monterrey um pouco mais tarde, a gente vai encarar esse trajeto em duas partes e ter que dormir em algum lugar no meio do caminho. Logo que a gente saiu ali de Monterrey, passamos numa estrada que tinham 3 pistas. Aí depois afunilou para 2 pistas. E agora chegamos numa estrada de 1 pista. E aí a paisagem já fica bem diferente, mais interior, não tem tanta cidade, né? Umas cidadezinhas um pouco menores. A estrada eu tô achando boa, né? O que você tá achando? Não é aquele tapete que a gente estava acostumado nesses últimos tempos viajando, mas também não é aquela estrada super esburacada, dá pra super tranquilo passar. Lembra muito o Nordeste brasileiro, que assim, muito quente. É verdade. É uma vegetação bem rasteira, assim, mais parece muito agreste, assim, quando a gente viajou pelo Brasil. Sim. O clima já está mexicano nesse motorhome. O bom da nossa casinha, gente, é que a gente consegue parar em qualquer canto, fazer um almoço e seguir viagem. Então de almoço vou fazer uma comida mexicana, porque temos muito abacate na casa pra usar. E uma comida vegetariana, meio vibes mexicana, pra gente comer com a tortilha que eu comprei no mercado, que tá com a cara muito boa. E olha só, olha a cara desse nacho. Só a cara dele, pela textura, eu consigo ver que ele é bom. E gente, o clima tá mexicano não só na comida, na música, tá? O clima tá mexicano no calor. Certamente uns 35, 40 graus já. É muito quente, muito quente. Vai ser uma temporada de México e América Central com muito calor por acá. Mas é isso, a gente tem chão, muito chão pela frente para mostrar para vocês essas estradas mexicanas para chegar no nosso destino. Calor, vamos colocar essas coisinhas aqui para funcionar porque precisamos dela. E assim vai ficar o nosso almoço. Tá com a cara boa, né, meu amor? Tá com fome? Muita fome. Ligou o ar-condicionado. Eu liguei a hora do carro pra dar uma refrescadinha aqui. O México tem aproximadamente 130 milhões de habitantes, fazendo com que ele seja o 11º país do mundo em população. O Brasil, para você ter ideia, é o 6º. Em termos de tamanho, o México é um pouco maior que o estado do Amazonas.
O México possui uma cultura muito rica em razão de grandes civilizações que habitaram por aqui, incluindo os maias e os astecas. E aqui ficam 34 patrimônios da Unesco, incluindo alguns lugares que a gente vai visitar pelo país. Além disso, a culinária mexicana é mundialmente conhecida e algo que a gente gosta muito de preparar aqui na nossa casa. Viajar de motorhome nos permite conhecer lugares que a maioria dos turistas não conhece. Isso porque para ir de um ponto ao outro, a gente vai por terra, passando por lugares que talvez a maioria dos viajantes não tenha interesse em passar. E aqui no México está sendo exatamente assim. Uma coisa que eu notei aqui, que é interessante, que você pensar, isso é cultura de trânsito de cada lugar, né? Mesmo na estrada, vocês vão ver, vamos colocar a imagem aí na tela, porque acontece toda hora. Mesmo estrada com pista simples, o acostamento é uma segunda pista. Então veículos lentos trafegam no acostamento. E a galera que vem do outro lado, mesmo com um carro vindo no sentido contrário, eles ultrapassam e tocam para a pista contrária, mesmo sendo uma pista, porque eles já esperam. O cara tem que estar no lado, né? O outro veículo tem que estar no acostamento para dar o espaço para quem está precisando passar do outro lado. Achei legal, porque, né? Otimiza a pista, né? Otimiza, não fica trânsito. A galera, tipo, tá todo mundo ultrapassando quem tem que ultrapassar. Só que eu, desavisado, eu já tava ficando puto. Tipo assim, pô, os caras não estão me vendo aqui, tô invisível, que eles estão tocando pra cima de mim, eu tenho que fugir pro acostamento. Depois eu Mal ver sabe que, você que tá errado. depois eu ver que, cara, é a cultura deles aqui. Se pode, não sei. Já passou várias polícias, ninguém se importa. Até a polícia tava no acostamento, né, ali atrás. E que o cara me ultrapassou e eu tava no acostamento. Já sou mexicano no trânsito, já me adaptei agora. Mas ele me passou e já foi pro acostamento para deixar como se fosse realmente a pista lenta, né? Cultura, vou aprender. Primeira parada de exército, parecia um lugarzinho, tinha uns lugares com, eles ficavam meio que umas barricadas assim, então primeira vez que a gente viu o exército na estrada aqui, né? Polícia ainda, a gente já viu algumas polícias, mas basicamente nos povoados que a gente passa tem bastante polícia, mas exército a gente ainda não tinha visto, primeira parada, só que eles estavam parando do lado de lá e do lado de cá onde a gente estava passando, né? Nos ignoraram. Quando que a gente vai parar pra tomar uma tequila? Agora chegamos no México. Eu trabalhei com os mexicanos quando eu era advogado e a gente foi para uma viagem de trabalho com eles e eles levaram tequila. E eles falaram, essa é a tequila boa. A tequila que vai para os outros países não é boa. A tequila boa é a tequila do México, então a gente vai ter que provar. Mas eu tô dirigindo, né? Então infelizmente nesse momento não posso parar. Não, eu acho que tem que ter uma ocasião especial, sabe? Mas vamos provar a tequila mexicana. Nesse momento, 6h40, o sol tá caindo e a gente ainda faltam 140 km para chegar no nosso destino. E muitas vezes a gente iria, mas a gente não quer chegar à noite, não quer dirigir à noite, então a gente tá vendo um lugar para dormir, posto de gasolina, vamos voltar para nossa rotina de dormir em posto de gasolina. Passamos por 2 postos ali que estavam bem cheios de caminhoneiro, mas já faz 1 hora mais ou menos que a gente passou. E esse aqui tá completamente, assim, tem bastante gente, mas não tem caminhoneiros pra dormir. E aí eu não sei se é um lugar que talvez fosse bom pra dormir, a gente vai ter que dar uma pesquisadinha aqui. Tem um posto mais pra frente, mas eu não sei quanto tempo mais pra frente. Aqui, achei. Que parece maior. Quer tentar lá? Eu tentaria lá, já vou até colocar ele direto aqui pra gente ir. 6 minutos. Ah, vamos tentar então. Vamos pra lá.
tudo certo, ele falou, não, 24 horas, é seguro, pode ficar no canto, não tem problema nenhum. Então acho que estamos de boa. Ai, que bom, e não cobrou nada? Não falou nada de dinheiro. bom. Vamos se fechar aqui dentro? Sim. Bora. Gente, tem uma frase bem clichê no universo de viagem que diz, se eu não me engano, lugares bonitos geralmente... Não, estradas difíceis geralmente levam a lugares bonitos. No nosso caso, trazendo pro universo de motorhome, é o seguinte, dormir em lugares bonitos, aquela van life sonho que vocês veem, geralmente envolve dormir em muito posto de combustível pelo caminho. Essa é a realidade de quem viaja de motorhome. A gente deixou o carro ligado com o ar-condicionado ligado um tempinho pra dar uma esfriada aqui na casa. A última noite que a gente passou aqui no México, embora de dia faça um pouco mais de calor, durante a noite a gente dormiu bem de boa. Vamos ver se essa noite vai ser tranquila assim também. 7 horas da noite, tomei um banho bem gelado, banho super rápido aqui. O ar-condicionado segue ligado, bem gostoso aqui dentro. Minha sugestão, menino Aleixo vai ficar um pouco chateado com essa sugestão, eu vou encerrar os meus trabalhos 7h30 de cozinha, de tudo aqui, ó, vou deitar na minha caminha que a gente tá acordando 6 horas da manhã, então vou começar meu processo noturno. E aí, pra eu encerrar os meus trabalhos da cozinha, eu sugiro a gente fazer um shake de proteína bem gelado, o que você acha, ao invés de cozinhar? Tá, pô, tá valendo demais. Acho que vai. No shake de proteína eu botei uma banana. Eu congelei o coco, porque coco é muito perecível, né? Eu adoro coco, então eu compro coco. Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei o coco aqui em pedaços. E aí eu congelei os pedaços de coco e coloquei pedaços de coco. Aí botei leite de aveia, proteína, acabou nossa proteína, foi a última dose. A gente tá tomando muita proteína, tem treinado bastante, tá? Tô focada. E agora eu vou botar, aqui tem abacaxi, amora, morango e framboesa. Vamos provar. Saúde, não é tequila, mas... Tá estranho, né? Acho que tem que coar. Não, o sabor tá bom, mas tá com muitas... Vou ter que coar. Tentativa 2. Special. Aí é sucesso. O que tá acontecendo? Esse papo de, vou fazer uma proteína, quer dizer, vou fazer um shake de proteína, é suficiente pra gente. Deu 10 minutos e eu tô aqui querendo me comer por dentro. Quem que vocês estão querendo enganar, né, Alex? Brincadeira. A gente não pode ser fake na É internet. brincadeira, cara. Agora eu vou ter que fazer aqui, putz, força aqui pra descobrir como comer agora, porque eu não sei nem fazer comida. Muita força pra esse guerreiro que vai com certeza se encontrar. Todo mundo aqui nesse canal acredita no seu potencial. A gente sabe tudo que você tem pra oferecer. Queijo e pão, né, basicamente. Vamos ver se ele vai achar onde tá o pão. Queijo e pão, mas vou tomar uma aguinha com gás aqui, special. Pãozinho que fica aqui. Tá, o meu eu quero com manteiga. Quem disse que eu vou fazer Você não tá satisfeita com a sua proteína? Não, eu quero um pãozinho com manteiga mesmo. Pãozinho com manteiga e queijo vai cair super bem. Falta uma manteiga. Eu treino pra poder comer pão, cara. Essa é a verdade, eu amo pão. Um banquete, cara. Obrigada, meu amor, você arrasou. Complexo, tá? Não, mas isso aqui, cara, pra mim é tudo. É tudo. Entendi. Você merece muito mais. Vou botar aqui um pãozinho na sua cara. Você merece muito mais que tudo, então. Gente, tem uma coisa nesse motorhome que a gente ama, que é isso aqui, ó. Essa abertura. Porque a gente fecha as janelas, ninguém consegue ver o que tá rolando aqui dentro, mas a gente tem uma super brisa entrando aqui e tal, uma delícia. E é por onde a gente acessa o nosso deck aqui em cima, né? Bem aqui que eu vou mostrar pra vocês o que tá rolando. Porque também a gente, quando abre, fica a barulheira, né? E tem o barulho da estrada, e tem o barulho dos caminhões ligados aqui. Tem os prós e contras, eu vou levar vocês pra dar uma espiada no posto antes da gente dormir. Bom demais. Vamos esperar o que tá rolando. Olha aí.
E aqui a gente volta pro nosso mundo. E tem uma outra coisa muito boa sobre esse motorhome, e isso a gente pediu especificamente pro Up pra fazer, porque a gente sentia falta no nosso primeiro motorhome, que é o seguinte. Abertura já. Aqui, do lado de cada uma, dos dois lados da cama, tem uma saída de ar. Uma entrada de ar. Então antes a gente ligava a clarabóia, deitava e não tinha por onde o ar fluir. Agora quando a gente deita, vem um ventinho assim no rostinho quando você vai dormir. E aí quando a gente tá num lugar muito frio, inverno, a gente fecha com essa proteção que eles fizeram, pensada nisso, e funciona super bem. Então essa parte aqui do motorhome também dá uma boa ajudada quando tá super calor como a gente tá aqui. Mas por hoje é só. Amanhã a gente chega no nosso primeiro destino e vocês vão começar a ver as belezas desse México, do interior do México, que a gente tá doido pra mostrar pra vocês. Uma boa noite, até amanhã. Fica aí, tá? Não vai embora. A gente já vai acordar. Bom dia, gente! Noite tranquila, sem maiores problemas, relativamente silenciosa, relativamente fresca, o ventinho entrando pelas laterais aqui, super tranquilo, não passamos calor. Mas 6h15 no máximo a hora de acordar, porque a gente sabe que daqui a pouco começa a ficar quente e a gente já tem que estar com tudo pronto pra sair. E ainda temos algum tempinho de estrada pra chegar no nosso primeiro destino paradisíaco, que eu acho que vocês vão curtir. Café ou Ultra Coffee? Café. Hora do café. Gente, o calor me deixa sem fome, eu acho. Na verdade, assim, mentira que eu não tenho fome. Falar isso é uma grande mentira. Você pode mentir à vontade, pessoal, mas eu não vou deixar. Tá, mas o calor não me deixa com vontade de cozinhar comida quente. Ah tá, isso já é outra coisa. Mas é ridículo. Ó, de café da manhã então eu fiz um iogurtezinho com granola e banana, e aí eu parti uma melancia e uma laranja. Ai, oh glory, ar-condicionado. Melhor invenção do homem. Vamos seguir nosso rumo? Vamos! Vamos seguir então o nosso rolê pelas estradas Mexicanas! do interior do México para chegar nas belezas naturais das mais lindas desse lugar. Bora! Daqui onde a gente dormiu até a nossa primeira parada, a gente tem 2 horas ainda de estrada, 130 quilômetros. Então tem um chãozinho pela frente. E quanto mais próximo nós chegávamos do nosso primeiro destino, mais remota e mais interior de verdade a coisa ia ficando. E a máxima de que estradas ruins levam a lugares incríveis só ia fortalecendo, porque a estrada não só foi ficando mais remota, como também mais esburacada. Mas a paisagem não deixava a desejar. Gente, quando eu fui fazer o roteiro do México, eu só pesquisei lugares que eram, assim, surreais de lindo. Porque depois de um tempo viajando, a gente busca 2 coisas quando a gente vai viajar. Experiências autênticas ou lugares muito legais, né? Tipo, pra gente ir pra um lugar só pra ir, só pra mostrar aqui pra vocês não faz sentido. Tem que ser um lugar que a gente queira ir, que a gente acha que vai ser bem legal. Só que eu acho que eu fui muito a fundo na minha pesquisa. Porque, assim, não tem tanta gente. Eu acho que realmente é um lugar bem no interior do México, como a gente estava buscando. Espero que a cachoeira seja bonita, como eu vi nas fotos, mas mesmo se não for, o caminho aqui já tá um caminho bem autêntico e bem diferente do que
do que a gente imaginava ou do que a gente esperava ver. Esse vlog tem 2 objetivos: explorar o interior do México, dirigindo por estradas, cidades e povoados autênticos, e encontrar as belezas naturais não tão exploradas desse país incrível. Explorar e dirigir pelo interior já dá pra dizer que a gente conseguiu, porque esses lugares que a gente tá passando são longe de serem atrações turísticas. Mas ainda faltava a segunda parte, e é isso que a gente vai descobrir no nosso primeiro destino, a Cascada del Salto. Gente, passamos por algumas cidadezinhas e a última aqui é super bonitinha, super fofa, bem pintada, sem lixo no chão. Eu acho que o turismo também faz muita diferença para as pessoas que moram aqui nessa região, né? Parece ser uma cidade que tem, assim, umas barraquinhas mais turísticas para provavelmente de comida, essas coisas. Estamos quase chegando na cachoeira em 5... O que foi? Ai, Ale, que susto, cara! É linda. Ai, meu Deus, ainda bem, porque o Ale é uma pessoa difícil de agradar, tá? Então se ele tá falando que é linda, é porque... Nossa, é lindo. É lindo. Bom, estou animada que vai ser bom o nosso rolê, gente, porque foram muitos quilômetros pra chegar até aqui. A gente merece, tá um dia quente de sol, então eu acho que vai ser especial. E tô feliz que esse primeiro vídeo do México, eu queria que fosse um vídeo com muitas belezas naturais. E como eu falei ontem, a gente sabe que pra chegar nessas belezas naturais a gente tem que muitas vezes percorrer horas e horas de estrada. Mas eu espero que os destinos que a gente vai mostrar pra vocês nesse vlog não decepcionem. Ó, chegamos num trechinho agora bem curto de estrada de chão. Ai! Temos 400 metros até a cachoeira, mas tudo bem preservado aqui, gente, pelo menos nessa região. Não tô vendo nada de lixo, tudo bonitinho, placa. Então parece um lugar bem conservado, assim, nesse aspecto, ó. Ali eu tô vendo que tem uma barraquinha, estacionamento. Che marinina. Tura laraba. Kopana. Lana. Tula. Até parece uma cena de Avatar, mas essa é a Cascada El Salto, com sua impressionante queda d'água de 60 metros e suas piscinas de cor azul turquesa a perder de vista. Essa cachoeira fica na cidade de El Naranjo, numa região conhecida como Huasteca Potosina, e você só vê ela assim quando há água suficiente, porque em épocas de seca ela desaparece, mas ainda assim você consegue visitar as piscinas que ficam logo abaixo. Certamente chegar até aqui valeu cada quilômetro rodado pelo interior do México. Quando a gente chega num lugar como esse, eu fico pensando que muitas vezes a gente faz trilha de 4 dias pra chegar em um lugar paradisíaco, sabe? Tem um super esforço físico. E aí você chega no lugar, às vezes tá lotado. E aqui, gente, obviamente que a gente dirigiu muitos quilômetros, mas caminhamos 100 metros pra chegar nesse lugar paradisíaco e não tem ninguém, só a gente e 2 locais que eu vi aqui, conversei com elas, umas queridas. Então, um lugar completamente vazio, paradisíaco. E, assim, tudo bem que é uma segunda-feira, né? Imagino que nos fins de semana fique tudo mais cheio. Mas ainda assim, um lugar super acessível, assim, né? Custa 30 pesos pra entrar, os locais não pagam pra entrar. E muito, 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 muito bonito.
Imagina assim, esse é o primeiro, tá? Que a gente planejou. A gente foi indo por ordem de beleza. Se esse tá assim, os próximos... Vamos encarar a água? Mas o bom mesmo, gente, desse calor, a gente tá aqui pra entrar na água, né? E aí, a gente tem que entrar de jaleco e faz sentido porque colete salva-vidas, porque tem muita correnteza, então é obrigatório. Aí você paga 30 pesos pra entrar aqui e tem que alugar o colete salva-vidas, custa 50. A não ser que você traga o seu próprio colete salva-vidas. Mas vamos entrar, né, meu amor? Esse calor merece um banho. Agora já começou a chegar mais gente lá. Ó. E ó, sobre o colete salva-vidas, a gente preferia estar livre, né? Tem as piscinas independentes que super daria pra nadar sem perigo. Mas com a força da correnteza, se você não sabe nadar, você vai parar lá embaixo. Agora me deixa nos comentários, valeu ou não valeu a pena dirigir esses todos os quilômetros pra chegar aqui? Eu acho que valeu. Vamos pra água. É pra isso que a gente veio, né? Mas como você sabe, a gente gosta de uma aventura e a gente colocou na cabeça de ir lá embaixo da cachoeira principal. Bora lá. Cara, tem tanto movimento, tem tanta correnteza que fica tendo até onda aqui. Mas a gente vai pelo canto, que é um jeito da gente não ficar tão exposto à correnteza da cachoeira que vem em direção à parte de baixo, das piscinas de baixo, né? Chegamos! Olha isso! Vamos voltar, que eu fico agoniada de ver essa muita quantidade de água aqui. Bora! Se virou de lado pra ir na outra parte. Olha só. Valeu muito a pena, lugar paradisíaco. E como eu falei, esse é o primeiro de outros dois que, assim, a gente tá indo por ordem de beleza. Se aqui já é assim, imagina os próximos. Vamos seguir dirigindo pelo interior do México. Meus amigos, comenta pra mim, por favor, mais uma vez. Eu vou começar a pedir essas coisas pra vocês, porque foi demais. Não, eu vou pedir. Gente, eu vou... quem ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve no nosso canal. A gente faz um monte de conteúdo muito legal pra vocês assistirem a gente todo domingo. É só clicar num botãozinho aqui que eu vou botar na tela. Mas ó, eu vim sem expectativa, eu juro, eu mal olhei fotos porque eu deixo pra Duda fazer isso. Às vezes ela me decepciona, né? Ai. Mas hoje, que lugar impressionante. Espero que vocês tenham gostado. E é só o primeiro. Sim. Fica aí, a gente tá indo pra mais. Vamos ligar o carro porque tá
Tá uns 80 graus aqui, tá? Fácil. Vou ligar o ar-condicionado aqui. Antes da gente ir pra nossa próxima parada, vale dizer que, eu acho que eu já falei isso ali, mas as pessoas que trabalham aqui são muito legais, tá? Então as nossas primeiras impressões com relação aos mexicanos estão sendo muito boas. Maravilhoso. Muitas vezes a gente chega num lugar e muitas vezes alguns guias, não são todos, tá, gente? Alguns guias nem sempre, às vezes vem gente sem guia, olha meio torto. Os guias aqui todos falaram com a gente, muito educados. Super recomendo, pessoal que vende coisa ali na frente, todo mundo foi muito bacana, viu? Vale falar quando merece. Vamos seguir viagem. Menino Alê não precisa passar por isso, né? Saiu da cachoeira, tá limpinho, pronto, cabelo bom, né? Agora já eu vou ser aqui, ó, 25 minutos desembaraçando o cabelo. É que meu cabelo tá caindo. Não passo por isso que eu tô ficando sem. E depois dessa maravilha que a gente conheceu, seguimos nossa jornada pelo interior do México em busca de mais belezas naturais. E a próxima parada promete muito. São só mais aproximadamente 140 quilômetros até lá. Então a gente aproveitou para preparar mais um guacamole enquanto a gente dirigia por essas estradas do interior. O nosso próximo destino fica na cidade de Tamazopo, uma pequena cidade do interior conhecida por ser o lugar onde fica a Puente de Dios. Porém, a gente acabou chegando no fim do dia, então você já sabe, precisamos encontrar um lugar pra dormir. Deixa eu te falar, eu tô vendo aqui onde a gente pode passar a noite, que eu acho que a gente deveria botar já no Everlander. Cara, esse aplicativo, Everlander, é muito bom porque as pessoas contribuem com as avaliações delas. E assim, é óbvio que a gente tem que olhar com cautela, porque tem coisas muito antigas, às vezes o tempo passa, né, as coisas mudam. Só que o que é legal é que muitos lugares aqui você vê que os caras estão cobrando muito mais caro de um ano pro outro. Aí os gringos, tipo assim, vai começando a chegar mais gringo e eles vão cobrando mais. E assim, por um lado eu entendo, porque o dinheiro do gringo vale muito mais do que o dinheiro deles, né? Então, tipo, faz sentido. Mas por outro, tipo, os gringos aqui, se começa a ficar muito caro, os gringos já falam aqui, ó, tá muito caro, vai nesse. Então, os viajantes, gente, eles vão se falando. Miguel's Place é o lugar mais barato. Um casal que foi agora em 2024 falou que Miguel. Procurou um monte de lugar e que o Miguel cobrou só 150 pesos para 2 adultos. Esse aqui já falou que a mulher é grossa, que não é pra ficar, então já não vou. Pagar pra ouvir desaforo, não. Eu vi um outro aqui que parecia ser muito legal. As duas últimas análises falaram que o casal que toca é muito legal, que são pessoas maravilhosas. Um casal foi em 2024 e falou que é $70, 70 pesos por pessoa, ou seja, quase o mesmo preço que o Miguel, até mais barato. E assim, as fotos estão assim... Muito linda. Olha aqui. Olha, eu diria que a vista não tá nada mal. O que vocês acham? Nessa noite a gente ficou em um camping para aproveitar e abastecer água no motorhome e ter um espaço tranquilo para fazer um exercício, porque no dia seguinte o plano era acordar muito cedo para conhecer a Puente de Dios. Olha só, quem veio filmar é ótimo. Quem veio treinar... Foco. Só que assim, você não quer mais foco. Eu perguntei, deixa a caneleira ou não deixo? Ele falou, a caneleira você pode levar, deixa só os pesos. Eu não tô te entendendo, bumbum da nuca, como é que é? Ah, esse projeto eu não tô participando, não. Você não precisa, né? Não tenho bumbum. Seu bumbum já está na nuca, né, meu amor? Eu não tenho bumbum. Só tem que treinar quem tem. Bom treino. Light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time. Do camping até a Puente de Dios são só 15 minutos. Você paga R$30 para entrar. A gente chegou muito cedo e foi excelente, porque mais uma vez estávamos praticamente sozinhos por lá. E pelo que eu vi também, você tem que usar colete salva-vidas, mas dá pra alugar lá embaixo.
Aqui em cima tem vários lugares que você consegue estacionar, vocês viram a galera tentando vender estacionamento, vendendo colete salva-vida pro seu lugar, mas lá embaixo dá pra alugar também. A gente vai ver como é que tá a água pra ver se vamos entrar ou não dessa vez. E aí tem 3 lugares pra conhecer aqui dentro e os 3 parecem ser muito legais. A gente chegou bem cedinho, agora são 8 horas da manhã, que é o horário que abre, e eu acho que foi ótimo, porque eu acho que aqui deve ficar, ó, cheio. E como a Duda falou, aqui você tem 3 atrações principais. Essa poça azul é a mais visível delas, mas talvez o que mais chama a atenção por aqui é algo que você não consegue ver do alto, mas só de dentro da água. Ah, e para entrar na água você pode simplesmente entrar pelas escadas ou ir do modo mais radical, com um salto de 8 metros de altura. Gente, esse é o buraco azul. É muito lindo. E o mais lindo é que a gente conseguiu ficar sozinhos aqui. Antes das pessoas chegarem. Chegando cedo. E aí você pode... A Ponte de Deus, a Ponte de Deus, é esse tramozinho, essa partezinha que está entre esse poço aqui e um que tem do outro lado menorzinho. E aí a água vai por baixo, mas você vê essas cachoeiras, é muito lindo. E aqui tem possibilidade de você fazer um pulo de 4 metros de altura e outro de 8 metros de altura. E a água deve estar geladinha, como toda água de cenote, mas eu vou entrar na água pulando do 8 metros direto, que é para já cair matando, acordando nessa manhã cedinha aqui no México. Eu vou analisar o pulo da Lê, fazer uma análise de segurança, ver se tá tudo certo, se tiver tudo certo eu pulo depois. Bora pular. Caramba, é muito alto. É muito alto. É muito alto de olhar pra baixo. Não parece lá de baixo. É sempre assim, você olha de baixo não parece. Olhando daqui, meu amigo, o impacto no pezito. Mas a gente veio pra cá pela aventura, não foi? Então vambora. Nossa, ele tá se concentrando, tá? Acho que ele tá com medo. É que daqui não parece... Daqui parece bem alto, mas de lá deve ser muito mais alto. Bora, time! Aproveita que é todo seu esse lugar. É muito alto. Incrível. E aí? Qual foi a sensação? Muito boa? Você acha que eu deveria ir? Cara, eu acho que eu deveria ir lá ver. É muito alto? Daqui parece bobagem. A real é, chegando lá você vai ter medo. Olhando daqui não é tanto. Quer dizer que é meio termo, então. Minha vez. Cagada de medo, tá? 1, 2, lá. Si. E... Eu sou uma mulher forte! Delícia! E a entrada da ponte fica nessa pedra bem estreita que você nunca imaginaria que daria pro outro lado. Vamos? Vamos! Impressionante a cor da água. Essa é a parte de baixo do que se chama Puente de Dios. Essa cor neon da água acontece em razão da entrada de luz por ambos os lados da caverna. Você consegue entrar por um lado e sair do outro segurando nessas cordas, e a visão lá de dentro é surreal. Mais uma vez, valeu muito a pena rodar pelo interior do México para chegar nesse lugar.
Quando a gente estava indo embora, mais pessoas começaram a chegar e essa é uma baita vantagem de você chegar mais cedo. E quando a galera começou a chegar, a gente voltou para nossa casa sobre rodas para seguir para o nosso último destino. Nossa próxima e acho que mais bonita parada nesse vídeo fica a 51 quilômetros daqui. Então a gente ainda tem 1 hora de estrada pelo interior do México para chegar nesse lugar que eu acho que ó, vai ser lindo. E depois de rodar esses 51 quilômetros, a gente chegou na entrada da Cascada de Tamul e recebemos a notícia de que essa cachoeira estava seca por falta de chuvas na região e a gente não pôde visitar. A natureza é quem manda e explorar esse lugar vai ficar para uma próxima oportunidade. Depois de viajar pelas estradas quase perfeitas dos Estados Unidos e do Canadá, chegar no México e encarar esse interior autêntico de uma América Latina que a gente sentia tanta falta foi incrível, ainda mais explorando lugares tão impressionantes. Essa temporada pelo México e América Central tá só começando e o que vem pela frente tá melhor do que a gente podia imaginar. E até o próximo episódio, a gente vai deixar aqui outro vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E não esquece de acompanhar a gente lá no Instagram também. Até semana que vem.